Bom dia, Boa tarde. boa noite para você que está assistindo o nosso podcast. Estamos aqui hoje com o professor Daniel, atualmente professor de Geografia, certo? E Sociologia. E Sociologia. Como o senhor está, professor? Está bem? Cansado? É uma pergunta complexa, né? Mas final de ano, né? A gente já vai... Relaxando, já né? já vai bem cansado, a gente já vai, né, querendo só finalizar o ano e fechar com chave de ouro. Né? Eu já relaxei, já passei. É grande parte do colégio não, então É. é exceção. Professor, quando que o senhor decidiu se tornar professor? Quando que o senhor percebeu que era essa sua vocação? Bom, acho que essa pergunta ela é interessante no aspecto de que as coisas na minha vida nunca foi conforme muito bem eu planejei, assim. Então, acredito que as coisas foram se dando, né? Então, eu sempre tive uma afinidade com a educação, né? Sempre gostei muito durante a minha graduação. Eu sempre fiz trabalhos e estagiei, fiz projeto na Universidade de Brasília envolvido com a educação. Mas eu tinha até uma certa resistência com a educação, né? De não querer virar professor de imediato, justamente pela dificuldade que hoje é ser professor, diante das realidades que a gente enfrenta, né? Dentro de sala de aula, fora de sala de aula. Então, ao princípio, após me formar, eu não quis, né, mesmo virar professor, não quis ser professor. E foi uma oportunidade que surgiu, né, de vir para o estado. E aí eu abracei essa oportunidade. E até então, estou aqui. Foi mais ou menos assim, não foi muito planejado, assim, quando eu sou criança eu vou virar professor. Não, assim, cresci numa família com vários professores, né? Minhas tias são professoras, minha irmã é professora. Então eu conheci um pouco dessa realidade, tinha um certo medo, um certo receio, né? Então, eu não queria, assim, de início não, né? Falava assim, só se fosse para ir para a rede pública no estado, alguma coisa assim. Foi quando surgiu a oportunidade, eu falei, não, então, se veio a oportunidade até a minha porta, então eu vou abraçar ela e vou embora. E em qual instituição o senhor se formou, assim? Então, eu sou formado pela Universidade de Brasília, né? Estudei no campus Darcy Ribeiro, né? Na Asa Norte, e sou formado em bacharelado, né? Que é a formação mais técnica, né, de um curso, então para trabalhar com análise de dados, com mapeamento, né, na área ambiental, enfim. E sou formado também em licenciatura, né, então é como se fosse duas faculdades em uma só. Eu tenho dois diplomas, né. Como o senhor disse que não era um sonho ser professor, hoje em dia o senhor gosta de ser professor? Ou... Gosto, sou muito feliz, assim, apesar das inúmeras dificuldades. É cansativo, é puxado, né? É frustrante em alguns aspectos a educação, mas eu não me sinto infeliz fazendo o que eu faço, assim, sabe? Mas é muito exigente a educação, assim, então a gente tem que estar sempre buscando, né? Renovar as forças, né? Então, diante de tamanhas dificuldades que a gente enfrenta, né? Junto com buscar também hobbies, buscar, né, a fé, né, a dimensão da espiritualidade, para aí a gente ir se renovando, para ir continuando, porque de fato hoje a profissão de professor ela é muito desvalorizada, né? E a gente enfrenta muitos desafios, né, dentro de sala de aula, com vocês alunos, que exige muito da gente. Então, se a gente não tiver e não buscar ter uma boa saúde mental, enfim, a gente realmente não dá conta, né? Com certeza. Professor, o senhor tocou nesse assunto de fé, religião, essas coisas. Como é que o senhor lida com o profissional e a religião? Bom, para mim, assim, eu sou, né, para quem não sabe, eu sou católico, né, sou bastante praticante e é uma dimensão da minha vida que é muito importante para mim, né, faz parte do meu ser, né, do ser do Daniel, faz parte a igreja, a religião, né, a fé, essa dimensão da espiritualidade, mas eu acredito que eu consiga separar muito bem, né, então eu dentro de sala de aula eu não estou aqui como
eu sou um católico, mas eu não estou aqui para pregar, para converter ninguém, né? Enfim, né? Para doutrinar ninguém em relação a isso, né? Então eu sei separar isso muito bem, né? Claro que algumas oportunidades, né? Um conselho, quando chega algum aluno relatando algum problema, alguma dificuldade, a gente sempre vai usar, né? As nossas experiências, né? De fé para buscar aconselhar, né? Mas nunca nesse sentido de doutrinar, né? Então, nesse quesito, eu sei separar muito bem, e porque existe até, né, divergências e convergências nesse processo, né, entre religião e profissão. Então, ela é importante, né, para a gente buscar ter um equilíbrio, né, tanto emocional quanto de vida, profissional. Mas, assim, dentro de sala de aula com vocês é algo que eu tenho muito cuidado, assim, e sempre busco apresentar outras opções, até porque a gente não tem fé verdadeira, né? A gente não tem, corrigindo, né? A gente não tem uma verdade absoluta, né? Eu, como católico, acredito, né, que ela é a verdadeira igreja, fé, entre outros, mas dentro de sala eu estou aqui para poder apresentar e ser bem imparcial nesse sentido. Então, já dei aula de ensino religioso e eu sempre apresentava, né, a igreja evangélica, apresentava dimensões, né, das religiões espíritas, né, as religiões de matrizes africanas e entre outros, né. E eu acho que hoje dentro do nosso colégio é bem salutar que nós temos uma diversidade até mesmo entre nós professores de várias religiões, né. Então isso é bem bacana, a gente tem uma troca muito legal. Diversas vezes dentro da sala dos professores a gente está sentado conversando e trocando experiências, né, entre isso. É legal quando as pessoas usam os conhecimentos de cada um para trocar conhecimento, né? E não para julgar a religião do próximo, porque tem muito isso. Sim, sim. Então isso é muito complicado, né? Então, até mesmo historicamente, né, com a própria colonização do Brasil e a própria Igreja Católica, né, enfim, agiu de forma muito errada em muitos aspectos, mas isso é muito importante, né? Esse diálogo religioso, né? Então, não de querer estar certo, de ser certo e querer impor essa certeza para o outro, né? Mas de diálogo, né? De trocas, né? De experiências, de conhecimento. Então, que nem eu relatei agora há pouco, né? Dentro da sala dos professores a gente tem muito isso, né? Então, ali, os professores que têm, né, religiões diferentes, a gente senta para conversar, para trazer as experiências, né? Trazer curiosidades, dúvidas que a gente tem em relação a outra religião. E acho que isso é muito importante, a gente não ter justamente esse preconceito, né? Então a gente percebe muito, né, uma demonização, a palavra é essa, né, das religiões de matrizes africanas, né? Como algo do diabo, algo errado, algo que é mal. E não é isso, né? Então não é porque a religião difere da minha que eu vou demonizar, né? Cada um tem sua liberdade de escolha e cada um tem sua forma de manifestar a sua fé, a sua espiritualidade. Então a gente tem que apenas respeitar, né? Apenas isso, né? Eu acho que o mundo seria bem diferente se todo mundo pensasse assim, né? Com certeza, né? Se soubéssemos dialogar livre de todo preconceito, né? De qualquer pensamentos radicais, entre outros, a gente era totalmente outros, né? Sim. Porque, entretanto, você não é obrigado a ser da mesma religião que o próximo, mas respeitar é o principal, né? Sim. E aí a gente vai ver, hoje, na atualidade, a gente está vendo esse reflexo, né? Então, com a guerra de Israel com o Hamas, e é uma guerra que ela tem um fundo religioso, né? Então, historicamente, é uma guerra que é uma briga muito grande entre as duas grandes religiões, né? Os judeus e os islâmicos, né? E ambos, né, não conseguem dialogar e se respeitar, né? Então é verdade isso. Triste. Professor, o senhor como que o senhor acha que a religião agrega na vida do senhor? Tipo, na minha vida, cara, é muito importante e muito forte essa dimensão, né? Eu sempre sempre tive uma formação religiosa desde pequeno, desde pequeno mesmo, né? Então, eu sempre fui católico até os meus 12 anos de idade, e ele de forma bem ainda superficial, porque a gente não entende muita coisa quando é criança, né? Não leva as coisas muito a sério, então eu fiz catequese. E aí, com 12 anos de idade, a minha família, né, de parte de pai, começou a frequentar uma igreja evangélica aqui na Ocidental, a IBM, e eu
como sempre muito próximo da minha família, eu e minha irmã começamos também a frequentar e a participar. Mas eu fiquei ali na IBM durante 3 anos, dos 12 aos 15 para quase 16 anos. E aí foi quando eu quis sair, né, por algumas divergências, enfim. Mas eu sempre tive essa vontade de retornar para a Igreja Católica. Sentia isso muito forte no meu coração. E aí acabei retornando posteriormente, através do SEGME, né, entre outros. E isso sempre foi muito forte, porque a minha experiência, né, com Deus, a minha experiência com o sagrado, ela se deu muito cedo, né? E isso sempre foi muito presente, muito forte para mim, né? Claro que em alguns aspectos a gente traz uma religiosidade, né, muito grande, um radicalismo que priva a gente de muita coisa e que faz a gente, às vezes, viver até julgando o outro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado isso dentro da religião, né? Mas assim, conforme a minha vivência foi se dando, né? Fui aprendendo e amadurecendo na fé, né? Nesse caminho de fé, né? Até o ponto que é uma coisa que eu não falo muito, porque essas pessoas têm uma curiosidade, às vezes até julgam muito, até o ponto que eu, né, tive um discernimento e em 2019 eu entrei pro seminário. Acho que vocês nem sabem disso da minha vida, né? E aí eu entrei pro seminário, fiquei 2 anos e 6 meses estudando para... Entrou pro seminário, como assim? Para estudar para ser padre, então eu entrei pro seminário franciscano e eu estudava para ser frei, né, para ser um frade franciscano e futuramente, né, se fosse o caso, o discernimento que eu tivesse, né, ser sacerdote, ser padre. E aí eu fiquei 2 anos e 6 meses, né, como seminarista, até que foi o ponto que eu também tive um discernimento que era necessário parar, que era necessário, né, concluir algumas coisas da minha vida, fechar alguns ciclos, né, para poder depois, né, dar continuidade ou não a essa caminhada que ela é tão exigente, que é uma caminhada, né, vocacional, né, como seminarista, né. E aí então sempre foi muito importante, é muito, muito, muito presente na minha vida. E eu não já tentei largar, já tive esses momentos de rebeldia, de ai meu Deus, mas eu vou compreendendo cada vez mais que faz parte de quem eu sou e que me faz bem e que é onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto pleno, quando eu estou, né, na igreja, trabalhando, servindo, participando, enfim. O senhor sentiu, se é que eu posso dizer, um sinal de Deus que ainda não era a hora certa ou foi uma coisa que o senhor percebeu? Não, é uma coisa que é um discernimento, né? Tudo na vida a gente busca discernimento. E é uma coisa que, talvez para vocês que são mais novos, é até mais complicado, que é o que é o discernimento, né? É o pensar, né, nas minhas ações, nas minhas escolhas, né, o que eu vou fazer. E aí que é muito característico de vocês mais jovens não ter esse discernimento. Então age por impulsividade e às vezes colocando, né, atropelando as coisas por falta desse discernimento, desse pensar, né? Mas isso só a maturidade vai trazer, né? Talvez vocês meninas amadurecem muito mais rápido do que os homens. Os homens sofrem muito para poder amadurecer. Então foi um discernimento que eu fui me percebendo, né? E o caminho, né, do seminário, ele é um caminho de autoconhecimento. Então de você se autoconhecer, né? Suas limitações, suas fraquezas, o que você tem de bom. E aí eu fui percebendo, a partir desse discernimento, desse autoconhecimento, que eu não estava mais me sentindo feliz, realizado, completo, e não estava mais conseguindo me doar completamente para aquilo, né? Então eu fui percebendo onde é que estavam os problemas que estavam me fazendo me sentir assim, e aí eu fui percebendo, né? Eu entrei muito novo no seminário, como eu sempre fui muito de igreja, não tinha vivido muitas coisas, e então eu tinha que concluir a minha faculdade, ainda não tinha me formado ainda na UNB. Queria poder, né, realizar alguns sonhos, né, que eu não conseguiria realizar lá dentro. Então foi uma série de fatores, né? Mas assim, resumindo, percebi que eu precisava parar, né? Então às vezes na vida a gente tem que dar uma pausa, né, para a gente arrumar a casa, né, limpar a casa, deixar tudo bonitinho, organizado, para a gente conseguir caminhar, porque senão a gente vai atropelando e a gente chega lá na frente e eu não tô bem. Tô com série de problemas porque eu não tive essa capacidade de falar assim, cara, eu preciso agora parar. Isso aqui, né? Tocou aqui, viu? Isso aqui foi um choque de realidade. E é assim, então a gente tem que ter essa sabedoria, né? Até mesmo de dar alguns passos para trás, né? Então eu
preciso dar um passo atrás para poder avançar, né? Então isso é claro, a maturidade vai trazer isso para vocês. E vocês têm que ter as experiências de vocês, vocês têm que errar mesmo, têm que acertar, né? E é isso que vai fazendo a vida se dando, né? Eu só não posso me paralisar. Então, quando eu errei, quando me vem alguma situação que me confrontou, eu me entrar em desespero, que também é algo muito característico de vocês mais jovens, né? Então, não, né? Calma aí, né? Isso não é pro mal. Então, calma, deixa eu organizar, pensar e para poder avançar. Porque, como o senhor falou, acho que a gente ainda não tem maturidade, porque pra gente, jovem, voltar para trás é fracassar, né? Então, acho que a gente tem muito medo de fracassar na vida, sabe? Tipo, porque a gente não sabe quem a gente vai ser lá na frente. Então, pra gente, voltar para trás é fracassar, mas às vezes é necessário, né? Sim, completamente. Eu passei muito por isso, né? Então, imagina você largar, né? Porque, querendo ou não, você abandona a sua vida, tudo, que você tem que parar tudo, né? Da sua vida para você entrar num caminho vocacional, né, de um discernimento, para adentrar, né, você larga tudo. Então tem gente que vende carro, que sai do emprego, que larga a faculdade, que termina noivado, conheço gente, para você entrar nessa nova caminhada, que não tem certeza nenhuma, que a qualquer momento você pode sair, ser mandado embora, ou você quiser, ou você querer sair, né? Então eu tive muito medo, muita angústia nesse processo de discernimento, né? Se era realmente isso, e sofri muito por esse sentido, né? O que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar. Teve pessoas que investiram em mim, que acreditaram nesse sonho, etc. Mas só quem está vivendo sou eu. Então, ao ponto que quando em oração, colocando em Deus, eu falei, Senhor, é realmente isso que eu quero para minha vida? E aí foi quando... Pensando e discernindo, foi quando me trouxe muita paz. Quando eu falei assim, Senhor, realmente eu tenho que sair. Foi quando eu senti muita paz. Então, discernimento, assim, se eu posso dar um conselho para vocês, é que a gente nunca deve tomar uma decisão quando está muito feliz ou quando a gente está muito triste, abalado, numa crise, né, existencial, entre outros. Porque a gente não consegue pensar bem nessas situações, né? Eu estou muito feliz, eu vou agir com aquele sentimento de euforia e etc. E quando eu estou muito triste e abalado, eu tenho também um sentimento muito forte ali que tá me atrapalhando, né? Então, quando eu estou naquela balança, que eu estou bem, me sentindo tranquilo, né? Em paz, e aí um discernimento bem feito é quando a gente sente paz, né? Então, eu senti paz na minha escolha, na minha decisão. Seja para o que for, um trabalho, uma mudança de cidade, a compra de alguma coisa, eu realmente sei que aquilo ali foi bem escolhido, né? Foi bem pensado. Então, assim, é algo muito normal a gente pensar, ter esse pensamento de que estamos voltando para trás. Pensei, sofri muito com isso, mas é necessário, né? Então, não é desonra, não é demérito algum. Você fala assim, não, agora eu preciso parar, né? Preciso dar um passo para trás. Então, quantas pessoas, né? Vocês vão entrar agora no processo de escolha, né? Da faculdade, né? Para onde ir, o que curso fazer, né? Ou se eu não quero fazer um curso, mas o que eu vou fazer da minha vida? Então, quantos jovens, né, quando eu estava na UNB, que eu conheci, que entraram comigo e que mudaram de curso, que pararam de estudar e foram estudar novamente em casa para passar novamente no vestibular. Então, isso não é problema, né? O importante é você se sentir bem, feliz com a escolha que você está fazendo, né? Depois que o senhor terminou o ensino médio, o senhor deu uma pausa de estudo ou você já entrou na faculdade, assim, de cara? Eu dei uma pausa de 6 meses. Eu pedi, isso foi algo planejado. Foi algo realmente planejado, porque eu sempre estudei em Brasília. Então, desde os meus 10 anos de idade que eu estudo em Brasília. Eu terminei, no meu tempo, não era igual vocês, nós não tínhamos... Depois do ensino fundamental, depois do ensino fundamental 1, vinha o ensino fundamental 2, que para vocês agora é a partir do 6º ano, né? 6º, 7º, 8º e 9º. No meu tempo ainda era eu saía da 4ª série, entrava na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. Então, quando eu terminei, que eu estudava na Ocidental, minha mãe colocou eu e minha irmã para estudar em Brasília, em busca de ter uma qualidade de ensino, de educação melhor. E isso foi fundamental para tudo na minha vida. Então, eu sempre estudei em Brasília. Então, uma boa parte foi estudando de manhã. Então, eu acordava 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, né? Pegava o ônibus, andava a pé da 12 até a 11, né? Até lá onde ficava a garagem para pegar o ônibus sentado. Então, foi uma luta muito grande, né? Sofremos acidentes dentro de ônibus, enfim, tem longas histórias.
Então eu estava muito cansado. Quando eu terminei o ensino médio, eu estava muito cansado. E tanto é que o meu terceiro ano do ensino médio é o ano que eu tenho mais falta. Minha mãe não deixava a gente faltar por nada. Nada, minha filha tá caindo de dilúvio que ela vai pro colégio. Mas mãe, tá pegando, vai pro colégio. Minha mãe sempre foi muito assim. E aí, mas quando terminou o ensino médio, eu falei, mãe, eu tô muito cansado, não quero estudar agora, eu preciso dar uma pausa, né? Descansar um pouco. Tô com trauma de ônibus, não quero andar de ônibus. E aí minha mãe respeitou muito isso, assim, né? Nessa questão ela respeitou muito. Então eu só falei assim, se eu passar no PAS, que não é que eu tava fazendo no PAS, eu adentro a universidade, mas se não, eu não quero, né? Quero realmente dar uma pausa. Eu fui para Fortaleza, para casa dos meus avós, fiquei um tempo lá. Depois eu retornei, comecei a fazer um curso técnico à noite, só para também não ficar parado. E aí logo veio a prova do vestibular do meio do ano da UNB, eu fiz, e aí passei. Então eu realmente precisava dessa pausa. E quando eu fui para a UNB, eu tinha pavor de ônibus e eu procurava todos os meios que eu podia ter para poder não pegar um ônibus. Pedia carona, pegava lotação, porque eu tinha muito pavor de ônibus, assim, porque para mim era muito desgastante e cansativo. Até uma vida inteira, mas não tem para onde fugir, né? A gente sempre tem que pegar. Tem essa opção de prova da própria faculdade? Então, hoje, o maior sistema de seleção universitária, né, das universidades públicas federais é por meio do Enem, né? Então, a UNB lutou muito para não aceitar o Enem, mas acabou também, né, não teria como não aceitar, e aceitou o Enem. Então, hoje, a UNB ela tem alguns meios de seleção, né? O mais tradicional, que é o vestibular, que acontece no final do ano. Então, agora tem o vestibular do final do ano, né, que é a prova até agora, mês que vem. Esse é a própria prova da instituição, né? No meio do ano, a UNB ela seleciona, para o meio do ano, ela seleciona através do Enem, né, da nota do Enem. E aí tem o PAS também, né, o programa de avaliação seriado que vocês podem fazer, que são 3 etapas, né, também é outro meio de seleção. Então, esses são os 3 principais hoje para a UNB, né? Mas a grande maioria das universidades federais, como a UFG, elas selecionam por meio do Enem, né? Usam o Enem como método de seleção. Ano passado a gente perdeu o PAS, né? Sim. Mas esse ano a gente vai fazer. Sim. Só que vai ser mais difícil, né? Que a gente tem que tirar uma nota boa para recuperar os pontos do ano passado. Ou a gente tem que refazer essa prova, essa primeira que a gente fez. Então, eu não sei qual foi a inscrição que vocês fizeram, né? Mas assim, é porque o PAS no estado de Goiás ele não é muito difundido, né? Isso foi até uma surpresa para mim, porque a nossa proximidade com o Distrito Federal é muito, muito perto. Mas não é conhecido. Então, os alunos do estado de Goiás não têm, né? A grande maioria não tem essa cultura, não conhece, nem é estimulado, né, que vocês façam PAS, né, até mesmo pelos professores. Então, ano passado, quando eu cheguei, eu comecei a falar do PAS, sentei com os alunos do primeiro ano, expliquei o que era o PAS. Acho que vocês se lembram, né? Tentei fazer a inscrição de vocês, levar para o laboratório e sentar com vocês, mas foi uma dificuldade imensa, porque a grande maioria também de vocês talvez não considere isso vocês, mas a grande maioria dos alunos não tem interesse nas coisas, né? Então, meio que eu não tinha como obrigar ninguém a fazer nada, né? Mas estimulei, né? Esse ano eu fiz a mesma coisa, conversei, né? Mostrei o caminho. Mas assim, então, se vocês perderam a primeira prova, vocês podem já entrar na segunda etapa. Como você falou, não é recuperar, né? Claro, tem que tirar uma nota maior, né? Mas até um certo ponto deixa vocês um pouco mais tranquilos, porque o PAS tem pesos, né? Então, a segunda prova tem peso 2 e a terceira prova tem peso 3. Ou seja, a sua nota vai ser multiplicada por 2 e depois multiplicada por 3. Então, tem como correr atrás do prejuízo, né? Mas hoje o PAS, né, a UNB, ela abriu essa possibilidade nos novos editais, que é você poder fazer o PAS em qualquer período. Inclusive, abriu até para outras pessoas que não estão no ensino médio fazer o PAS. Então, hoje eu posso fazer o PAS, né? Eu posso me inscrever, claro, tem as vagas destinadas para os alunos que estão concluindo o ensino médio e tem as vagas destinadas para aqueles que não são, que já se formaram, vamos dizer assim. Então, eu até recomendaria vocês, né, terem feito a inscrição no PAS 1, né, começar do PAS 1, mesmo que vocês não estão no primeiro ano mais, né? Porque aí vocês conseguem somar todas as notas. Mas né? eu acho que não tinha essa opção.
Eu Dessa vez eu não tinha. sei como é que vocês fizeram a inscrição, eu não acompanhei os segundos anos, que como eu não dou aula para vocês, então eu fico um pouco mais distante de vocês, né? Mas tem como, né? Só cabe também vocês se dedicarem, estudarem. E um detalhe, não esquecer e façam as questões discursivas, que são as questões que tem que escrever à mão, né? O cálculo, porque ela é muito importante para a nota de vocês. O senhor tem... É esse o conselho que o senhor dá pra gente que tá terminando o ensino médio, atrás dessas provas, né? De faculdade, essas coisas? Então, acho que a primeira coisa é vocês entenderem o que vocês querem, né? Acho que isso para mim é muito mais importante, assim, né? É saber o que vocês querem da vida. Isso é uma dificuldade muito grande que eu vejo dentro de sala, quando a gente conversa com os alunos e pergunta, e aí, vai fazer o quê? Ah, professor, não sei não. E aí eu falo, e aí? Porque eu até brinco com os alunos, eu falo assim, não, mas aqui ninguém quer filho de herdeiro pra poder ficar nesse marasmo e achar que a vida vai chegar tudo de mão beijada pra você. E não é colocando um peso, mas é trazendo responsabilidade pra isso, né? Então eu também nunca fui filho de papai pra ter tudo da minha vida, e a gente tem que correr atrás. E vocês estão chegando próximo dessa fase adulta, que a gente tem que começar a pensar e a se questionar em relação a isso, né? Então ninguém aqui tem o pai e a mãe para poder manter a vida inteira, né? Então decide o que você quer realmente, né? Professor, eu quero primeiro trabalhar. Eu acho isso totalmente válido. Professor, eu quero trabalhar, eu quero... Né, tem muitos de vocês que querem sair da casa dos pais e querem, né, morar sozinho e seguir sua vida. Então, entender o que vocês querem, né? Claro, a educação ela é muito importante, ela é extremamente fundamental, né? Se já é difícil, estudando, fazendo a faculdade, imagina sem, né? Então, o caminho ideal é que realmente todos fossem para a faculdade, né, seguissem os seus estudos para conseguir uma graduação, um diploma de graduação. Mas é que nem eu falo assim, entender o que você quer porque, eu quero estudar, então bora lá, né? Tem um outro caminho, que é o empreendedorismo, né? Vários de vocês já empreendem, né? Então, ou trabalham, né, vendendo, ou fabricam alguma coisa, ou vendem alguma coisa, né? Então, nós temos hoje no colégio alunos que são barbeiros, que trabalham com tranças, né? Alunas que trabalham com maquiagem, com sobrancelha, com cílios, que vendem roupa. Então, eu até brinco, né? O caminho do brinco não, fala assim, que o empreendedorismo você não precisa estudar. Você não precisa ter um diploma de faculdade para empreender. Né? É importante? Porque vai te trazer conhecimento, todo conhecimento é válido. Mas para quem quer empreender, o primeiro passo é arregaçar as mangas e ralar, trabalhar, né? Mas assim, claro, a minha maior motivação para vocês é que vocês façam a faculdade, né? E hoje no Brasil é muito acessível. Então, nós temos, né, tantas universidades federais que eu sou fã e amo, e eu queria que todos tivessem essa oportunidade de estar na Universidade Federal, mas também nós temos as universidades particulares, né, e outros caminhos que vocês podem percorrer, né? Então, e hoje é muito acessível, sabe? Então, hoje, mesmo você tendo um diploma de ensino superior, de uma faculdade, hoje isso não é mais sinal de muita coisa. Né? Então, se você quer se destacar no mercado de trabalho, né, almejar cargos maiores, né, um destaque maior, um salário maior, você tem que correr atrás. Então, um diploma de faculdade hoje, qualquer um, a grande maioria hoje consegue ter acesso. Então, se qualificar com outros cursos, né, pensar em uma segunda língua, estudar, aprender um segundo idioma. Né? Então, tudo isso vai agregando conhecimento ao seu currículo para futuramente você conseguir se destacar. Né? Mas eu acredito que assim, o primeiro passo é uma faculdade, mas entendendo o que você quer, né? Para que você não saia perdido. Né? Quantos alunos agora esse ano chegaram, professor, né? Não sei o que fazer, que se formaram ano passado, no terceiro ano. Não sei o que fazer, estou em casa. Nossa, era tão bom estar no colégio, eu não dava valor. Então, é entender o que você realmente quer. Eu quero fazer uma faculdade, não quero trabalhar, né? Quero empreender, enfim. Professor, tem como, tipo assim, o senhor falou, quando sair da escola, se eu não atingir, por exemplo, a meta do país que uma faculdade exige, porque, assim, eu não quero, tô tentando caçar meios de não fazer o Enem, porque eu acho que é muita pressão psicológica, então eu tô tentando outras coisas para entrar na faculdade. Se eu não passar agora, quando eu fizer a segunda e a terceira etapa, se eu não atingir a nota, tem como eu fazer de novo o PAS desde a primeira fase, quando eu terminar o ensino médio? Bom, assim, eu
quero te motivar a fazer o Enem, né? Eu entendo que as cobranças, entre outros, porém o Enem ele é fundamental hoje para o nosso país e para vocês que estão se formando, tá? Porque é uma porta muito grande que se abre, né? A gente estimula para que vocês façam justamente por isso, né? Não só para você conseguir uma vaga em uma universidade federal, né? Mas também porque você consegue bolsas em universidades particulares, né? Então dependendo da sua nota, você consegue até bolsa de 100% em uma universidade particular, como a UDF, como o CEUB, como a Católica, né? Você tem acesso ao ProUni, que também é como se fosse o SISU, o Enem, o SISU das universidades federais, mas o ProUni é para as universidades particulares, que você também vai conseguir bolsas, né? Então ele é muito importante. Então não deixe de fazer o Enem, pelo amor de Deus, assim, sabe? Eu falo mesmo, não deixe. Inclusive eu esse ano vou fazer o Enem, né? Porque eu quero voltar a estudar, fazer uma outra faculdade, entre outros, né? Então não deixe de fazer o Enem, porque abre muitas portas e hoje é muito importante. Então às vezes professor, eu não consegui vaga aqui em Brasília, ou no Goiás, né, numa faculdade federal, mas a minha nota para o curso que eu quero eu consegui lá em São Paulo. Eu sou super motivador de vocês. Vai embora. Sabe? Eu falo, vai embora, porque, professor, mas como é que eu vou viver lá? Cara, né, só vai, se lança, né, nessa oportunidade que abre. Porque as faculdades federais, elas têm mecanismos e instrumentos para conseguir ajudar vocês, né, os que são de outros estados, a permanecerem lá, né? Então, ainda mais se eu falo isso para quem também quer medicina. Professor, meu sonho é medicina, meu filho. Vai para onde você passar. Então, eu tenho primos que eram de Fortaleza, Ceará, e passaram em São Luís e foram. Eu tenho uma amiga aqui da Ostentar, a Mariana, que ela queria muito, era o sonho dela, estudou muito tempo, passou no Acre. E foi embora pro Acre, hoje é formada, está em São Paulo fazendo residência lá no Hospital de São Paulo. Então são sonhos, e aí se a gente tem essa oportunidade, agarra e vai, sabe? Então não deixa de fazer o Enem, né? Mas tem outros mecanismos, né? Então tem o PAS, né? Que você tem, e a UNB hoje tem o vestibular tradicional, né? Que você também é uma outra oportunidade de você fazer, né? Então o Enem nada mais é do que um vestibular, gente. Vamos fazer tudo, então. Melhor fazer tudo. Faz parte. Eu recomendo mesmo, sim. São oportunidades que se abrem, né? Então, se aqui não deu certo, eu vou para esse aqui. Se esse aqui não deu certo, eu vou tentar nesse aqui. Esse aqui deu, pronto. Entendeu? Que vocês não podem, nessa fase da vida de vocês, perderem oportunidades. Vocês são novos, tem que se jogar, tem que se lançar, tem que aproveitar as oportunidades que surgem para vocês. Bom, para encerrar rapidinho, qual foi, assim, a sua maior conquista na vida? Que o senhor fala assim, eu não me arrependo disso e até me orgulho. Acho que a minha maior conquista foi a minha graduação na UNB, né? Lutei muito, foi muito difícil concluir, né? E foi a minha maior conquista, assim, de vida mesmo, né? Ter entrado numa universidade federal, que não é fácil. E aí eu já falo isso pra vocês. Entrar na UNB é fácil. O difícil é sair dela, sabe? Então, consegui me formar. Faculdade, né? Reprova? Hã? Faculdade reprova? Com certeza, você tem que passar, né? Ô, vida. Então, né? Só que aí a faculdade, as disciplinas são semestralmente, né? A cada semestre. E você tem que ir completando os períodos, né? Os semestres. Então, assim, a minha maior conquista, eu digo, sem dúvida, é essa, né? Ter um diploma de Universidade Federal, que foi tão difícil, tão custoso formar, né, diante de tantas coisas que aconteceram na minha vida. Eu acho que essa, sem dúvida, é a maior conquista, né? É um sonho, é uma realização, e é da minha mãe, assim. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, tem um breve trecho do discurso que eu fiz na minha colação de grau, que eu fui o orador da turma. E aí lá eu dedico totalmente à minha mãe. E qual é o trecho? Eu dedicando a ela o meu diploma, a minha graduação mesmo, né? E eu falo, né, do filho de uma sacoleira, agora você tem um filho formado na Universidade Federal, né? Então é muito forte pra mim, porque foi por ela, assim. E é porque não deu tempo da gente abordar isso aqui, mas eu detestava a UNB, eu odiava a UNB com todas as minhas forças, não queria entrar na UNB, por uma série de motivos. E aí ela insistiu muito.
E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu falei, então, se eu não passar, eu não vou estudar para o vestibular da UNB, e se eu não passar, a senhora vai... Bem imaturo, né? Bem menino, 17 anos. Falei assim, se eu não passar, entenda que o fracasso foi da senhora. Que eu não quero fazer essa prova. E ela, meu filho, vai lá, se inscreve. Enfim, e aí eu passei, né, me formei. Então eu falei, esse diploma é da minha mãe. Porque, assim, amo meu pai sempre fez de tudo por nós. Mas sempre foi minha mãe ali atrás, correndo atrás, para dar uma educação de qualidade pra gente. Né, de manter a gente em Brasília junto com meu pai, né, trabalhando, conseguir bolsa de 100% em colégio particular, então sempre foi muito a minha mãe, assim. Então eu falei, esse diploma é dela. Então essa é a minha maior conquista, sem dúvida, que eu posso dizer assim, eu lutei, eu consegui, eu conquistei. Então o senhor não estudou para a prova da UNB? Não estudei, não queria. Então ela é fácil, né? Então não é uma esperança aqui. Não é fácil, né? Tem uma série de fatores, né? O curso que eu entrei, que era Geografia, não era um curso muito concorrido, né? Eu não passei nas primeiras chamadas, eu passei na 5ª chamada, porque eu não tirei nota boa, então, né? Enfim, tem uma série de fatores, então tem que estudar, né? E aí tem uma outra questão, né? Então eu vinha de uma formação, eu estudei o meu ensino médio em um colégio particular que tinha que nos exigia muito, né? Então a gente tinha que realmente, era bem difícil passar. Então eu digo que foi uma série de fatores, né? Então se não fosse isso, se eu tivesse talvez tido uma educação fraca no ensino médio, etc., eu não teria conseguido passar. Uma dúvida, a nota das provas que o senhor não passou, acumulou nas outras ou não? Zero, quando você não passa. Como assim? Por exemplo, eu vou fazer o Enem esse ano, aí eu não atingo aquela meta. Mas aquela nota que eu tirei fica ali e junta com a outra que eu fizer? Não, aí é por ano, né? Então, aí zero, então. Do caso do PAS, acumula, né? Vai somando as 3 notas. No Enem, não. No Enem é do seu ano. Fiz o Enem em 2023, tirei, 600. No outro ano, tirei 700, é a nova nota, 700. Entendeu? Entendi. O Enem, ele também tem validade de alguns anos, agora eu não me recordo ao certo quantos anos. Então, se eu fiz o Enem esse ano, eu tirei, 900 e pouco, eu ainda posso usar essa nota. Eu não preciso fazer o Enem ano que vem em outros anos. Eu não sei ao certo quantos anos tem validade, isso eu tenho que confirmar com vocês. Mas ainda tem essa possibilidade, né? Não precisa fazer o Enem todo ano, né? A não ser que você tenha tirado a nota baixa, realmente, etc. Entendi. Qual é o conselho que o senhor deixa para os alunos aí que estão nos assistindo? Aí ele, faça o Enem. Tchau. Não, eu acho que se empenhem para o que vocês querem, para o que vocês estão fazendo. Assim, façam as coisas com qualidade, né? Acho que é uma dificuldade que hoje eu enfrento aqui no colégio, nós professores enfrentamos, né? Então, aprendam a se empenhar. E aquilo que vocês são aqui dentro do ensino médio, dentro do colégio, é o que vai determinar o que vocês são no futuro, né? Então, eu sempre falei isso para os meninos. Gente, eu nunca fui o melhor aluno da sala, eu nunca fui o aluno super inteligente, né? Pelo contrário, né? Assim, eu não era o bagunceiro de desrespeitar o professor, mas eu sempre conversava muito, era muito hiperativo, não conseguia ficar quieto. Mas eu era aplicado, então era para fazer um trabalho, eu queria fazer o melhor trabalho. Não por preciosismo, porque eu queria ser melhor do que as pessoas, mas porque eu queria dar o meu melhor, eu queria dar o meu máximo para aquilo. Então é isso que eu deixo para vocês, assim, vão, né, fazer uma atividade, cara, se empenhe, né, faça o melhor que você pode fazer. É para fazer um trabalho, né, um seminário, um teatro, cara, faça o seu melhor, porque é isso que vai determinar o que você vai ser no seu futuro, né? Quando você for um profissional, que você entrar, né, no seu emprego, você vai ser esse profissional que vai querer dar o melhor, vai querer se empenhar, né? E se eu sou no ensino médio uma pessoa que eu tô nem para nada, que eu faço de qualquer jeito, a grande possibilidade de você ser esse tipo de pessoa lá fora na vida é enorme, né? Então, façam o melhor de vocês, se empenhem para tudo. E na casa de vocês, na vida, né? Seja na igreja, na casa de vocês, para limpar o quarto de vocês, limpe o melhor que vocês podem fazer, porque isso vai determinar o futuro de vocês. É sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal do YouTube, ative os sininhos, curte. Segue no Instagram. Segue a gente lá. É isso. Um beijo, até a próxima. Tchau, gente.